Oh. Esse aqui é meu cantinho, Cássia. Esse aqui é meu mundinho aqui atrás, ó. Te confesso que eu tenho que mais me interessar mais ainda. Mas esse aqui é um lugar que eu amo aqui em casa. É onde estão os livros. Bem-vindo, Espírito Santo. Espírito Santo, eu te convido, vem sobre este lugar. Vem em nome de Jesus. Espírito Santo, nós te convidamos, vem sobre este lugar. Espírito Santo, tu és Jeová Jireh, o Deus da provisão. Na virada do dia, Pai, nas 18 horas, Senhor, muita gente não orou. Senhor, e nesse momento eles oram a Ti. Nesse momento, Senhor, eu te peço no nome de Jesus. Vem sobre este ambiente, Pai. Muda esse ambiente, Senhor. Quebra os grilhões. Quebra as cadeias, Deus. E abre as nossas mentes, Senhor, para que a gente possa entender a Tua palavra. Pai, o que sair daqui seja algo do trono, seja algo de Deus, Pai. Que toda apostasia, toda heresia, tudo aquilo que entristece o Teu Espírito bata em retirada. Lembro, cara, lembro sim. Eu te amo, meu irmão, em nome de Jesus. Visita o Pedrinho, Pai, na casa dele. Visita seus familiares, Senhor, em nome de Jesus. Pai, visita aqueles que eu convidei, o professor Caio, Pai. Visita todos os irmãos, Pai, que eu convidei, Senhor, para assistir essa live, Senhor. Em nome de Jesus, que toda distração caia por terra. Deus, em nome de Jesus, eu creio, Senhor, que Tu és, eu sei, Senhor, que Tu és aquele que para o tempo, para as estações, Senhor. Tu és sobre todas as coisas, Pai. Nós te convidamos, Espírito Santo. Seja bem-vindo sobre este lugar. Caio está aí, glória a Deus, Senhor. Enfermeira Dagmar, Deus abençoe. Pastor Jarbas Arirama, Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo. Pai, que a minha voz seja silenciada, Senhor. Que a minha mente seja cativa ao Teu Espírito nesse momento. Senhor, que o que sair da boca seja do céu, Senhor. Que o que estiver na mente nesse momento a ser reverberado, a ser transmitido, seja do Senhor. Deus, em nome de Jesus, que saia o eu, Senhor, e entre o Espírito Santo de Deus, que seja Ele falando aos nossos corações, que a minha mente seja cativa ao Senhor, que toda distração caia por terra, e que o Teu Espírito seja real. Ministra cada família, Pai, em todo o Brasil, em qualquer lugar que esteja assistindo essa live, que o Teu Espírito Santo, Senhor, seja com eles em nome de Jesus. Visita a viúva, o necessitado, o estrangeiro, aquele que tem fome, aquele que pede, tem sede de justiça, Senhor. Visita a viúva, o necessitado, aquele que está em prisão, aquele que está em prisão na alma, Senhor. Visita, Pai, em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Pessoal, a nossa primeira aula, o que é a Escola de Fundamentos do Reino? Há mais de 10 anos, o Espírito Santo ministrou algo poderoso no meu coração, que era de falar. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Tiago. Nós estamos no ofício apostólico desde 2019 e há mais de 10 anos pastoreando. E nesses mais de 10 anos pastoreando, eu cursei a faculdade de teologia, eu fiz uma pós-graduação em exercício do ensino superior, uma em ciências sociais da religião, uma em ensino religioso, o mestrado em teologia e o doutorado em missiologia. Isso tudo é o quê? Nada. Isso é diploma. E esse aqui eu guardo com muito carinho. Essa bebela não levou. Mata aqui. A bebela, minha bebê. Esse aqui eu guardo com muito carinho, porque essa aqui era a turma G12, lá da escola da Faetan, filiada a Facetem de Roraima. Esse aqui é o meu diploma de bacharelado em teologia. Isso aqui é diploma, beleza. Isso aqui me deu bagagem para que eu passasse no concurso público e assumisse a minha cadeira como professor de ensino religioso na CEMED.
Só que o que tem de bênção nisso? Não é em si o curso, mas é aquilo que o Senhor tem feito, aquilo que eu tenho carregado. E há 10 anos o Senhor ministrou no meu coração de começar uma escola chamada Escola de Fundamentos do Reino. Em Salmo 89, versículo 17, diz que as bases do trono de Deus é misericórdia, justiça e juízo. É como se fosse o cimento, a argamassa e as pedras de seixo. A base do trono de Deus é misericórdia, justiça e juízo. Misericórdia, justiça e juízo. Quem tiver caderno e quiser caderno agora, usar caderno, pegue, porque tem muito rema, tem muita coisa de Deus e tem muita coisa da palavra. Quem está ministrando agora é o Espírito Santo. Não é mais eu. Salmo 89, versículo 17. As bases do trono de Deus: misericórdia, justiça e juízo. É a tríplice das bases do trono. E hoje a gente vai falar sobre a Bíblia, ou a bibliologia, que é o estudo da Bíblia. Vocês vão ter acesso a aulas gratuitas, que eu tenho certeza que vão ser norteadoras. E eu te convido a ficar até o final. Se essa aula, se isso aqui que foi derramado, liberado sobre a tua vida hoje, for ruim, pode me falar no direct, acho que tem que melhorar. Tiago, achei muito massa e quero de novo. E a gente vai acertar, articular uma segunda aula, que já não vai mais ser sobre bibliologia. E nessa aula de bibliologia a gente vai falar o que é a Bíblia. A Bíblia é o que? O raio-x da Bíblia. Em quantos anos ela durou para ser escrita? O que tem a ver criacionismo com Bíblia? Tem alguma correlação? O desaparecimento dos dinossauros tem alguma coisa a ver com a Bíblia? Tem correlação bíblica com isso? Nós vamos abordar isso tudo nessa aula de hoje. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai ministrar o teu coração, porque o Espírito Santo está neste lugar. Aleluia. Primeiro, a Bíblia é o livro de Deus para todos os homens. Ela registra o surgimento e o desenvolvimento de toda a raça humana. Ela traz revelações poderosas do plano de Deus. Ela conta a história de uma nação, que é a nação de Israel. Ela é considerada o livro dos livros. Gente, atualmente no mundo, antes ela era o segundo livro mais lido no mundo. Atualmente ela é um livro mais lido no mundo. Ela ultrapassou o Peregrino de John Bunyan. Oi, meu amor, te amo. Também te amo, meu amor. Ela ultrapassou o livro de John Bunyan, que é o Peregrino. Tá bom, amor. Vai lá, vai. O primeiro livro hoje é a Bíblia. Nesse emaranhado de 8 bilhões de pessoas, ainda é o livro mais lido do mundo. E pasme, ela conta a história de todos os nossos ancestrais. E aqui eu não estou falando sobre religião. Eu quero te fazer pensar. E você vai... Vanora, glória a Deus, faz tantos anos que eu não lhe vejo. Eli Taraúna, meu Deus, lá da escola, lá da Vale, Missão Vale da Amazônia. Manda um abraço para os pastores. Sei que vocês estão Vocês estão no congresso da Nínive. Tô com saudade de todo mundo. Manda esse link pro pessoal. Fala, o apóstolo, um abraço pra vocês. E tô orando por vocês, viu? Vamos lá. Gente, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, versículo 17, diz assim. E eu quero ler isso para vocês. Diz assim, Timóteo 2:3:16. Toda a Escritura é divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A Bíblia, ela não é só a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. E tudo que está nela, de acordo com 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 16 e 17, toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Tudo nela é inspirado por Deus. Nessa aula eu vou te fazer pensar com relação ao desaparecimento dos dinossauros, por exemplo. Quando eles sumiram, se fala sobre um cataclisma mundial que aconteceu lá na cidade de Tijuanacan, no México. Não é isso?
Mas a Bíblia fala lá em Mateus capítulo 17, Jesus falando para os discípulos, ele fala assim: eu via Satanás caindo como um relâmpago. E se a gente for estudar nas próximas aulas, você vai aprender que esse próprio Satanás tinha um outro nome. E o nome dele era Filho da Adoração, ou Hilel Ben Shahar. Cara, a Bíblia ela é fantástica. E aqui eu não estou puxando para doutrina religiosa nenhuma. E muito menos falando sobre denominação. Ah, que eu sou pentecostal, eu sou arminiano. Ah, eu sou isso, aquilo. Não, cara, a gente está falando da Bíblia, por verdade em si. Toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Então, primeiro ponto, ela é divinamente inspirada por Deus. Vanora, coloca teu contato no direct, quero falar com vocês. Vocês estão congregando, onde vocês estão, quero falar com vocês depois. Tá bom? Anotem lá, pessoal. A Bíblia, ela registra o surgimento de todo o desenvolvimento da raça humana, independente do país. Nós temos hoje 193 países espalhados pelo mundo. O mundo ainda não foi alcançado por Jesus. Jesus ainda não voltou. E por que ele não voltou? Porque ele disse que o evangelho ele só voltaria quando o evangelho do reino fosse pregado sobre toda a terra. Primeiro ponto, ele ainda não voltou. Porque se você falar, não, mas as igrejas estão espalhadas pelo mundo. Nós estamos vendo uma igreja com leite mesclado. Você sabe o que é o leite mesclado? É aquela cultura do reino, onde se fala de Bíblia, mas ela é mesclada, porque ela é cheia de sofismas, cheia de dogmas, e o ensino não é o ensino puro da palavra de Deus. A nossa teologia, a teologia brasileira, essa teologia brasileira, para você ter uma ideia, ela é totalmente americanizada. E eu não vou querer polemizar, mas eu quero te fazer pensar. E hoje eu quero te falar da teologia do reino. A teologia do reino é aquela que eu tento buscar o tempo todo. Núbia Brasil, irmã da Vanora. Meu Deus, manda o contato de vocês no direct. Poxa, estou feliz de ver vocês aqui. Que bênção, a gente acabou de começar. Que massa. Que legal. Vamos lá, gente. A Bíblia ela tem uma figura central. E essa figura central está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. E versículo 31, e eu vou buscar para vocês, e diz assim: mas vocês sois dele, em Jesus Cristo, o qual nos foi feito por Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Cara, Jesus ele está nos 4 pilares. Primeiro pilar, sabedoria. Segundo pilar, justiça. Terceiro pilar, santificação. E quarto, redenção. Às vezes a gente tenta minimizar o poder de Deus, o poder de Jesus. Cara, Jesus é a única fonte de sabedoria. Jesus é a única fonte de justiça. Jesus é a única fonte de santificação. Jesus é a única fonte de redenção. Se você for na Índia, agora, você for numa cidade chamada Varanasi. Varanasi significa trono de Satanás. Varanasi, na Índia. Você vai assistir 6 horas da tarde, milhares de... O céu está totalmente colorido, com vários focos de incenso. E lá são milhares, é o país mais politeísta do mundo, com o maior número de divindades do mundo. Mas aqui, você está vendo um livro onde se fala que o próprio Deus, ele tem 4 pilares diante dele. E isso é o suficiente para acabar com qualquer divindade que se há no mundo. Ele é carregado de sabedoria, justiça, santificação e redenção. Jesus é power. Meu Deus. Gente que está gostando, comenta aí, por favor. A Bíblia tem uma função. Ela é um manual de vida. Ela é um manual do fabricante. Galera, quando a gente compra, por exemplo, isso aqui, ó, não é microfone. Você acha que é um microfone? Não é microfone. Isso aqui, galera, isso aqui é um material meu, tá? Isso aqui foi eu criei. Isso aqui é um livro que vai ser criado logo, logo. Esse livro aqui é o da Revelação Apostólica, Cássio. Esse aqui que eu te falo que eu estou escrevendo desde 2019.
Esse material que eu estou falando para vocês é do livro. Isso aqui, gente, não é um microfone. Isso aqui é um abajur. Parece um microfone, só para deixar, tá? Isso aqui tinha um manual, eu não tenho mais. Esse é o manual do fabricante. Embora eu já sei que aqui liga, desliga, liga, desliga. A Bíblia, ela é o único manual que faz eu acessar o Pai. Ela é o único caminho para que eu possa acessar o Pai. Quando a gente está apaixonado por uma mulher, a mulher está apaixonada por nós, o que é a primeira coisa que a gente faz? Eu vou impressionar essa mulher. Salomão, Deus te abençoe no nome de Jesus, meu irmão. Teu pastor está aí, o pastor Jarbas. Quando você está apaixonado, a primeira coisa que você faz é eu quero impressionar aquela mulher. Ou a mulher está apaixonada pelo homem, ela fala eu quero impressionar aquele homem. E como é que impressiona? Ela vai tentar fazer de tudo para que possa alcançar esse homem. Ou essa mulher alcançar aquele homem. A mesma coisa é a palavra de Deus. Eu só posso alcançar o Pai à medida que eu conheço o Deus que está contido nesse livro. Aqui está o manual de fabricação. Glória a Deus, aleluia. Oh, meu Deus. Gente, quem nela medita, prospera. Não tem essa de teologia da prosperidade, é Bíblia. Quem medita na palavra, prospera. Provérbios capítulo 13, 20 diz assim: aquele que anda com sábio será sábio, mas aquele que anda com loucos será destruidor. Se você anda com sábios, e nesse quesito aqui, se você anda com a palavra, estudando a palavra, você será sábio. Mas aquele que anda com loucos se tornará destruidor. Vou polemizar um pouco. Nós estamos assistindo agora uma loucura que aconteceu em Santa Catarina, daqueles jovens que espancaram aquela cadelinha, a orelha. Você para analisar com quem eles que caminhavam. Eles caminhavam com gente que não tinha nada na cabeça. Uma vez eu conversando com um pastor, ele falava bem assim que ele só anda com águia para poder voar. Eu achava que isso era muita arrogância, e hoje eu entendo que não é. Quando você pega esse chefe de estados, eles andam com outros chefes de estados, com primeiros ministros. Eles não vão andar com qualquer um, porque a linguagem do reino, ela é uma linguagem hierárquica. À medida que eu avanço no reino, é à medida que os céus vão ser destinados ao meu favor. À medida que eu busco a Deus, Deus vai abrir as janelas do céu. À medida que eu busco o eterno, as cortinas são abertas. À medida que eu vou buscando a Deus todo dia, as portas do céu vão ser abertas. À medida que eu busco a Deus, os grilhões, as fornalhas são arrebentadas, as correntes são arrebentadas. Por exemplo, neste momento, no reino espiritual, correntes estão sendo quebradas, grilhões estão sendo quebrados, sofismas estão sendo quebrados, a ignorância está sendo quebrada. Aleluia. A Bíblia, gente, ela é uma biblioteca. A Bíblia não é somente um livro, mas ela é uma coleção. Gente, a nossa Bíblia, a Bíblia cristã, quando eu falo a Bíblia cristã, a Bíblia protestante, ela contém 66 livros. Nesses 66 livros, 37 livros são 39 livros são do Antigo Testamento e 27 livros são do Novo Testamento. São 66 livros que se coadunam e eles são aquilo que nós chamamos de Novo e Velho Testamento. No tempo dos apóstolos, você deve pensar assim: a Bíblia é uma mentira. Por que é uma mentira? Porque como é que criaram a Bíblia? Como é que ela surgiu? Aí é que está a cereja do bolo. Você sabia que quando os escritores da Bíblia, que aproximadamente foram 40 autores, quando eles começaram a ter revelações, insights, ideias, o Espírito Santo ministrava o coração deles, Moisés e tantos outros, os juízes, Davi, Salomão para escrever o livro de Eclesiastes e tudo mais. Sabe o que aconteceu, galera? Esse povo era desperto por Deus na madrugada, por Hashem, o Deus Todo-Poderoso. Vinha sobre eles o Espírito Santo, o Ruá Kadosh, o sopro de vida. E quando vinha o Ruá Kadosh, a primeira coisa acontecia: não tinha folha A4, não tinha cartolina, não tinha caderno, não tinha livro. E como é que eles registravam isso? Pedra, pome, carvão, sangue de animais. E eles pegavam no meio do deserto,
uma folha chamada papiro. Esse papiro é uma folha muito comum no Egito e ela é ultra power resistente e ela não se rasga. Vou pegar um pouco de água, né, meu amigo? Pessoal, vocês estão gostando? Eu quero feedback, pessoal. Por favor, eu quero que falem. Quem está acompanhando, quem está assistindo. Quantas pessoas a gente tem na live aí? Compartilha com seus amigos, com seus colegas. Por favor. Em nome de Jesus. Oh Deus. Então a gente aprendeu que são 66 livros. 39 do Antigo, 27 do Novo. E ela, por que Bíblia? Ela veio da palavra... curiosamente, Bíblia vem do grego biblos, e aí vem a palavra Bíblia, porque era um rolo de livros. Quando esses homens que começaram a escrever os textos sagrados, eles não tinham caneta, eles não tinham WhatsApp, eles não tinham celular, não tinha rede social, não tinha cartolina, não tinha folha A4, não tinha folha de papel maço, eles só tinham a folha do papiro, e muitas vezes eles registravam em pedras, em roupas, em pedaços de pele de animais, usavam o sangue dos animais para usar no próprio couro, para deixar registrado. E esses textos eram colocados onde? Dentro de vasos gigantescos chamados cântaros. Ah, Tiago, isso é mentira, não existe. Tem comprovação? Tem. A Universidade Hebraica de Jerusalém teve a maior descoberta arqueológica do século XX. Ela aconteceu em 1948, no Vale de Nag Hammadi. Ficou conhecido como as descobertas de Qumran. Que loucura é essa? Você é muito forte com ele, professor. Mandando bem, glória a Deus, cara. Os evangelhos de Qumran. O que é o de Qumran, galera? Eu vou fazer, caso me dê uma ideia, de fazer um vídeo pro YouTube. Tá muito tempo que eu não mexo mais no meu canal no YouTube. Eu vou ter uns besterol de viagem lá, vou tirar e vou colocar esse material. Tá muito legal. Depois que vocês saírem daqui, eu vou regravar essa aula, mas eu vou falar de novo. Porque não tenho como gravar. Enfim, vamos lá. Pessoal, os evangelhos de Qumran foram descobertos em 48. Um homem, de uma região chamada, ele era um beduíno, e ele cuidava de ovelhas. E ele estava andando no vale de Nag Hammadi, em Israel. E esse homem, ele acabou perdendo uma ovelha, ela caiu no buraco. E ele ficou desesperado. É aquela história da Bíblia, né? Que a ovelha, o pastor vê que a ovelha se perde e ele corre atrás. É isso mesmo, Qumran. Ou os evangelhos de Nag Hammadi. Pessoal, esse homem correu atrás da ovelha e ele não conseguiu pegar a ovelha. Viu que ela caiu numa fresta. Ele pegou uma bola, uma pedra, amarrou numa linha que nós chamamos, aquilo que a gente chama aqui no Brasil de cerol. Imaginando que foi aquilo que ele fez. Amarrou a pedra na linha e jogou a linha mais de 100 metros, acabou a linha e não chegou ao fim. Ele falou, meu Deus, é muito fundo, cadê minha ovelha? Não via grito nenhum, ele não viu impacto nenhum da ovelha, nem nada. E ele ficou desesperado. Foi acionado o corpo de bombeiros, o serviço de Jerusalém, o serviço de busca e apreensão. Depois de algumas horas, chegou a mídia, chegou a investigação, desceram até aquele local, viram que não tinha fim de tão fundo que era. Pediram mais apoio, veio as forças de Jerusalém, as forças armadas, e aí veio em seguida a mídia. O que aconteceu? Foi a maior descoberta arqueológica do século XX. Aquele homem tinha acabado de descobrir mais de 2.500 pedaços de folhas de papiro. E essas folhas de papiro, algumas foram escritas. Sabe por quem? Você lembra daquele homem chamado João Batista, que vivia numa região do deserto e pertencia a um povo chamado Essênio? Aquele homem que era provavelmente primo de Jesus? Pois é. Eles descobriram textos guardados em cântaros, em vasos gigantescos que ficaram lá nos pés da montanha. E como foi passando os anos, a terra foi caindo, as rochas foram caindo, e aquele material foi guardado por lá. Por quê? Porque eu creio que Deus queria deixar registrado para você entender que o que você tem na mão não é mentira, é algo real, é algo palpável. E há 2000 anos atrás, é o texto que você tem aqui, é o texto daqueles manuscritos de Nag Hammadi. E aí sabe o que aconteceu? Sabe por que os papiros foram conservados? Pois estavam centrados em vasos de barro. Pega a visão. Caracas. Meu Deus.
Agora imagina, agora eu viajei na maionese. Se foi vaso de barro, que é quebrável, imagina o vaso de honra. Cara, Deus está falando aqui pela voz do profeta. O Cássio falou sobre vaso de barro. Deus quer te fazer um vaso de honra. Deus quer te pegar um vaso quebrado, um vaso de barro. Você que congrega na sua denominação, você, só vou assistir o culto porque eu não tenho valor, eu sou muito bagunceiro. Cara, Deus conta com você. Deus quer te usar com poder e grande glória para te fazer um vaso de honra. Ainda que a sociedade diga que você não tem valor, ou que você não tem nome, que o seu nome é o teu sobrenome, o teu sobrenome não tem valor nenhum. Jeremias capítulo 1, versículo 5 diz assim, que antes que tu saísse do ventre da tua mãe, antes que houvesse uma relação entre teu pai e tua mãe, o Senhor já te conhecia e havia te constituído como profeta das nações, cara. Ô, meu amigo, você não entende não, minha amiga? Deus conta com você com poder e grande glória. Se você acha bonito que eu estou falando, ele fala que ele conhece do assunto. Não, cara. Eu não conhecia nada e continuo não conhecendo nada. Mas à medida que eu falo, o Espírito Santo, que seja silenciada a minha voz e que saia a tua voz, que a minha mente seja cativa e o que saia daqui seja o que está na tua mente, Senhor, seja das bases do trono. Aí, meu amigo, o rema vem, a palavra vem, a unção vem, o céu desce. Uau! E aí foi descoberto os manuscritos do Mar Morto. E o que é que aconteceu? Foi comprovado que mais de 2.500 textos, inclusive de Mateus capítulo 24, que está acontecendo agora. Galera, quando você vê o Donald Trump querendo invadir tudo, foi lá, pegou Maduro, interviu na Venezuela. A gente acha que ele derrubou um sistema e não derrubou, porque quem está governando é Delcy Rodrigues, é o mesmo sistema do Maduro, e você vê que ele agora manda na Venezuela, agora quer invadir a Groenlândia, agora quer intervir em toda a Europa, está impondo sanções. Você começa a ver redesenhar a história de Mateus capítulo 24, que fala sobre o princípio das dores. Nós estamos vivendo uma geopolítica louca. E aqui eu não estou falando de direita e esquerda. Esquece esse negócio de direita e esquerda. Porque para mim isso é mesmo que nada. Amigo, tudo pertence ao mesmo lado. Deus continua no comando. Mas existe uma engendração diabólica. Existe uma engendração maçônica por trás de tudo isso. Mas o nosso assunto não é esse. O nosso assunto é falar da Bíblia. Então vamos voltar para a Bíblia. Glória a Deus. Raio-X da Bíblia, galera. Vocês sabem quantos versículos tem a Bíblia? Por que a gente tem que comer esse negócio aqui? A Bíblia, galera. Quero ver quem acerta. Quero ver quem acerta agora. 10 segundos. 1, 2, 3, 4. Quantos versículos tem a Bíblia? 5. Joga aí número aproximado. 6, 7, 8, 9, 10. Galera, cadê vocês, meu amigo? 31.104 versículos. Alguém digita aí 31.104 versículos. 31.104 versículos. 31.104 versículos. Esse livro é muito power. Cara, ela está agrupada, pastor Jarbas, em 1.189 capítulos. 1.189 capítulos, dos quais a gente sabe que o maior texto da Bíblia, o maior salmo da Bíblia é o Salmo 100 e... Bora, pessoal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cadê, pessoal? Qual é o maior salmo? Gente! 150? Não, o maior salmo da Bíblia não é esse não. É o Salmo 119, com 176 versículos. Gente, a Bíblia, galera. Cara, a gente fala da Bíblia. Ei, Tiago, a Bíblia ela não é real, porque existem dinossauros e a Bíblia não fala. O que a Bíblia não fala? Você parou para analisar? E eu quero falar uma coisa muito louca aqui. Pode falar, meu amigo, tem que falar mesmo. Tem que falar o pastor Jarbas. Gente, eu quero ler algo para vocês muito macabro, muito bizarro. Abre a tua Bíblia aí, em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Rápido. Abre aí, rápido.
Pastor Jarbas, eu acho que essa aula aí foi daquele pastor lá, ó. Mas o que eu tô te falando aqui é do trono, meu irmão. Foi orado a Deus. E é do trono. E é real. Aquele pastor lá deve ter ensinado errado lá, aquele negócio lá. Gente, Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz assim. Versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Posso ler, gente? A gente coloca os versículos aí para ajudar o pessoal. Eu vou falando, vocês vão anotando. Gênesis 1, 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio de tudo, de tudo. E nisso eu falo sobre o mundo hindu, eu falo sobre o mundo búdico, eu falo sobre o mundo dos Hare Krishnas, eu falo dos testemunhos de Jeová, em tudo. Eu falo de tudo, totalidade. Na Bíblia, quando se fala de tudo, é tudo. No princípio, criou Deus os céus e a terra. O princípio, Deus criou os céus e a terra. O Gênesis, Bereshit, é isso aí. Gênesis 1 criou. Esse criou é o verbo asa no hebraico. É fazer de algo que inexiste. Inexiste. O verbo asa no hebraico. Versículo 2. E a terra estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito se movia sobre a face das águas. Epa, tem alguma coisa errada. No versículo 1, Deus criou os céus e a terra. Ou seja, a terra estava feita. No versículo 2, a terra estava sem forma e vazia. O que aconteceu? É que quando a gente lê a palavra de Deus, a gente lê de forma literal. A gente lê assim, ó. No princípio criou Deus os céus e a terra, versículo 2, e a terra estava sem forma e vazia. Você nunca vai entender a palavra desse jeito. Por isso que antes de começar a fazer qualquer devocional, a primeira coisa é buscar o Espírito Santo. E a gente entender que esse versículo 1 e o versículo 2 não tem questão de segundos. Pode ser que tenha segundos, pode ser que tenha passado 1000 anos, pode ser que tenha passado 2000 anos, pode ser que esteja passado 3000 anos. E aí, Michel, Deus abençoe. Pode ser que esteja passado 10.000 anos, 20.000 anos, 40.000 anos, 1 bilhão de anos. O que aconteceu aqui, do verbo asa, que é fazer de algo que não existe, do verbo bara, que é fazer de algo que existe, o que aconteceu aqui? Em Mateus capítulo 17, Jesus fala assim, Mateus 17 diz assim, eu via Satanás caindo como um relâmpago. A terra estava perfeita, foi criada, estava tudo perfeito. E o governo de Deus é um governo cosmocrático. Ele governa pelo cosmos. No versículo 2 ela estava destruída, por quê? Porque houve uma rebelião do céu, houve uma queda do céu. Cara, que doido isso. Isso é uma revelação muito louca. Versículo 1. E criou Deus os céus e a terra, ela estava perfeita. Versículo 2. E a terra estava sem forma e vazia. Provavelmente passou milhares de anos aí. Quando a gente lê, ele criou em 7 dias, fica até meio fantasioso. Mas pode ser que tenha passado milhares de anos, centenas de anos, milésimos de segundo, porque para Deus é como se fosse um dia, como se fosse 1000 anos. A gente tem que entender, primeiro ponto, grava isso. O tempo de Deus não é o nosso tempo. O nosso tempo no grego é o Cronos. É um tempo agoniado de 60 minutos. Não sei quantos segundos por ano, quantos segundos por hora, mas 60 minutos. Esse é o tempo do homem, o Cronos agoniado, que tem 24 horas. A gente tem que resolver tudo, senão não vai dar certo. E muda-se o dia. Esse é o mundo da Terra, é o Cronos. O tempo de Deus é o Kairos. É um tempo eterno. Ou seja, para a gente entender isso, grava isso. Existem 2 tempos, o Kairos e o Cronos. E nessa noite, nisso aqui que a gente está falando, eu quero que você comece, quando se desligar aqui, se tiver valia aquilo que você aprendeu aqui, que você gostou do que está aqui, fala para Deus do teu jeito, brother, meu amigo, meu parceiro, Espírito Santo, meu amigo, eu quero viver o Cronos. Eu quero sair do Cronos, eu quero viver o Kairos. Eu quero entender os tempos do Senhor. Eu quero que tu abra, descortine os céus. Se eu aprendi isso, você pode. O que aconteceu lá, a ciência fala sobre um cataclisma mundial,
global, onde caiu um meteoro gigantesco na cidade de Tijuana, no México, e extinguiu todas aquelas feras que haviam. E o mundo entrou numa outra era, chamada Era Glacial. Quando a gente começa a ler o texto de Gênesis 1 e Gênesis capítulo 1, versículo 2, a gente começa a entender que a ciência e a palavra, elas se encaixam. Que a própria ciência está cativa à voz do Espírito Santo. Que a ciência, ela só é uma aliada da palavra de Deus. E lembre-se que eu estou falando aqui, eu não estou falando da Bíblia enquanto livro comum, porque para mim ela não é livro comum. Uau! Deus! Gente, vou beber um copo com água, mas eu quero que vocês comentem. Galera, os 5 primeiros livros da Bíblia, do Antigo Testamento, para os judeus, eles são conhecidos como Pentateuco. Para o cristão, que não é o judeu, nós não somos judeus de nacionalidade judaica, não somos israelenses. Para nós dizemos que são os 5 primeiros livros da Bíblia, que é Gênesis, Êxodo, Número, Levíticos e Deuteronômio. São 5 livros do Antigo Testamento. Esses são os livros que nós chamamos de Pentateuco. Galera, tem livros na Bíblia do Antigo Testamento, eu estou falando do Antigo Testamento, que são conhecidos como livros históricos. E se eu estiver errado aqui, pessoal, comenta aí, por favor. Esses livros históricos, nós temos Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas. Caio, pega esse link, cara, coloca lá no grupo dos professores, manda lá, manda geral. 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther. Cara, esses livros são os livros considerados livros históricos da história de Israel. Dentro da cultura judaica, eles têm os Midrashins, ou o Talmud. Esses livros que eles tanto desvalorizam na Bíblia do evangélico, do cristão, do católico em si, são livros que estão dentro da história da cultura judaica. São conhecidos como Talmudes, Midrashins. Numa próxima aula, a gente vai entender quando fala assim que ele veio, Jesus, ele veio para os seus, e os seus não receberam. E por isso ele me deu, eu, Tiago de Souza Pereira, te deu para você, Caio, te deu para você, Karen, te deu para você, Cláudia, te deu para você, Caio, te deu para você, Elielton, ele deu para você, Karen, vocês que estão online aí, serem chamados de filhos de Deus. Ele deixou heranças poderosas para o povo de Israel que o rejeitou. Então eu e você somos a Israel de Deus. E aqui eu não falo de nação de Israel, porque essa nação de Israel aí não tem nada a ver com o que a gente está falando agora. No Cronos passa 80 anos em enfado, no Kairos a eternidade, regozijo. Cara, isso é muito doido, é verdade. Eu vejo com 80 anos, eu vejo o pastor José Rodrigues, da MCM. Quem não conhece, MCM coloca Zé Rodrigues, José Rodrigues. Tem mais de 80 anos. O homem já deu a volta ao mundo. Evangelista nato, missionário nato, lá de Trindade. Gente, é muito poderoso. Nós temos também os profetas. Quem são esses profetas? Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Obadias, Joel, Amós. Cara, esses são livros considerados livros proféticos. E esses livros proféticos, eles estão se redesenhando hoje. Quando você viu aquele movimento que aconteceu lá nos Estados Unidos há um ano atrás, de Asbury. Lembra do avivamento de Asbury? Nos Estados Unidos, na Universidade de Asbury. É Joel capítulo 2, cara. Ou seja, o livro profético do passado, quando se fala de que em Hebreus, que fala-se que ele é o mesmo ontem, hoje será eternamente, é muito real. E em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que diz que a espada, ela penetra até a alma, ela divide medula. Ela é muito real, ela é muito fidedigna. Cara, é muito power. Muito power. Curiosidade, outra curiosidade para falar para vocês.
Antigo Testamento, nós temos esses 39 livros do Antigo Testamento e 27 do Novo, mas na Bíblia Católica nós temos 73 livros. Professor, pastor, Tiago, por que tem 73 livros a Bíblia Católica e na Bíblia Evangélica tem 6? É porque dentro da Igreja Católica existe um concílio, que foi o Concílio de Nicéia, e quando lá Constantino foi escolher os livros, esses livros católicos, eles não foram escolhidos a primeiro momento, eles eram considerados livros apócrifos. Mas pasme, esses livros que são considerados apócrifos, ou seja, que não são reconhecidos como livros, eles são muito poderosos, é muito legal. Eu já li, há muitos anos atrás, o livro de Macabeus, que fala da revolta dos Macabeus, que é um livro católico. Isso não tira em nada o poder da palavra de Deus, ela é muito rica. Então a Bíblia Católica tem 73 livros, a Bíblia Evangélica tem, a Bíblia Protestante tem 66 livros. Tem a Bíblia Copta, a Bíblia dos cristãos coptas, que eu falo no meu livro, na Revelação Apostólica, que eu falo sobre... Olha só que top, vou dar um spoiler do livro. Quando sair esse livro, eu quero que você compre esse livro, gente, para vocês verem como tem um rema poderoso. Eu comecei a escrever esse livro em 2019. A Revelação Apostólica eu falo sobre os cristãos coptas. Vocês lembram que em 2016, quando o Fernandinho estava fazendo muito sucesso, o Fernandinho botou um vídeo de alguns cristãos que eles estavam na beira da praia, lá no Egito, e tinha um pessoal que era do Estado Islâmico, o ISIS, que eles degolaram a cabeça desses cristãos. Vocês lembram disso? Aqueles cristãos, quem lembra? Comenta aí. Aqueles cristãos, galera, eram os cristãos conhecidos como cristãos coptas. Eles são a maior comunidade cristã no meio muçulmano. Só no Egito eles têm 6% do movimento cristão, são 6%. E eles vivem em um bairro chamado Bairro do Lixão, onde todo o dejeto, todo o lixo de Cairo é jogado naquele bairro. Eles não têm acesso a terem os direitos trabalhistas que tem um egípcio por si só, porque são cristãos, são conhecidos como copta. Sabe quem eles são? Eles são discípulos de um discípulo que se tornou um apóstolo. E no meu livro eu defendo que ele é um apóstolo. Ele teve uma pequena discussão com o apóstolo Paulo e ele foi para a região do Egito. Ele era sobrinho de Barnabé. O nome dele era João Marcos, o filho de Maria. E o rema aqui que talvez você nunca pensou é que aquele cenáculo de Atos capítulo 2, que fala lá em Atos capítulo 1, versículo 8, que eles não saíssem de Jerusalém até que do alto viesse poder, os apóstolos, 120 pessoas se reuniram em um lugar. E esse lugar que eles se reuniram, sabe onde era? Era na casa de João Marcos. Todas as vezes que você for ler esse texto de Atos capítulo 2, que fala-se sobre o cenáculo de João, você vai entender que o cenáculo não era só um lugar, era uma residência. E era a residência de Maria, a mãe de João Marcos, que era tia de Barnabé, aquele mesmo que teve aquela divergência com Paulo. E João Marcos foi para a região do Egito. Ele ganhou o mundo egípcio para Jesus. E quando ele ganhou o mundo egípcio para Jesus, a maior comunidade cristã hoje no mundo árabe é os cristãos coptas. Apóstolo Zé, Deus abençoe. Marta, Deus abençoe em nome de Jesus. Manda esse link para todo mundo, gente. E, por favor, mande em geral. Eles ganharam o mundo egípcio para Jesus. Gente, quando você vai no Egito hoje, quando você vai para Israel ou vai para o Egito, você tem a oportunidade de conhecer a conhecida como Igreja do Lixão, porque tem um odor horrível. Só que aquela igreja ela é feita nas fendas da montanha. E agora vem outro rema que talvez você nunca imaginou. Quando nasceu Jesus, o filho de Maria, que também era filho de José, o próprio anjo apareceu para José e falou: José, não tenha medo, porque o que nasceu dela vem do Espírito Santo. Não tenha medo. E sabe o que ele fala? O anjo fala assim: ó, te manda, vai para o Egito. Primeiro, o Egito tinha a maior faculdade do mundo naquela época. O Egito era a maior economia no mundo, naquela época. O Egito era referência a nível medicinal, a nível de educação. O Egito era top das galáxias. Jesus foi morar num local que hoje é conhecido como Igreja do Lixão. Aquela igreja, que é a Igreja dos Cristãos Coptas, era a residência de Jesus. Show! Galera, isso eu vou falar no meu livro, mas você já está vendo o spoiler aqui. Se você está gostando, comenta aí. Show demais! A residência de Jesus é a maior igreja cristã hoje no mundo. Ela permanece ao dia de hoje. Também foi a base missionária do apóstolo João Marcos, o filho de Maria, lá do cenáculo. Cara, fantástico.
E o que você está aprendendo hoje, com certeza, você não viu em muito lugar. Tenho certeza disso. Vamos lá. Novo Testamento. No Novo Testamento nós temos 27 livros. Nós temos aquilo que nós chamamos de evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Tiago, eu quero começar a estudar a palavra e quero começar a entender de forma dinâmica, fácil. Como é que eu começo? Começa do livro de João. Por que livro de João? Porque a linguagem de João é muito fácil de se entender. Você quer aprender sobre a monarquia de Jesus, quem era o rei de Israel? Começa de Mateus, que vai falar sobre a linhagem genealógica de Jesus, que vem lá da raiz de Davi, vem lá da tribo de Judá. Mas se você quiser ouvir a minha opinião, começa o livro de João. É bem simples, dá para começar a entender. Recém-convertido na igreja, na célula, no grupo pequeno, grupo de convivência. Você mesmo, nesse início de ano, eu, Tiago, quero começar de novo. Começa da onde? João. Tem livros históricos? Tem um livro histórico, Atos dos Apóstolos. Esse livro não teve fim, porque Atos dos Apóstolos continua se escrevendo no dia de hoje. Como é que se escreve no dia de hoje? Eu vou começar a lembrar de um homem chamado Torturado por Amor a Cristo. Quem já leu esse livro? Do Richard Wurmbrand, o maior missionário da Romênia, o homem que criou aquela igreja que nós conhecemos como a Igreja Subterrânea. Aquilo que na China é muito comum. Aquele irmão chamado Richard Wurmbrand, ele criou a Igreja Subterrânea. Show demais! E esse homem ficou preso em cadeias comunistas por mais de 18 anos. E ele conta no livro Torturados por Amor a Cristo, do qual você pode fazer o download em PDF, ou você pede da Amazon. Sim, é muito barato, muito legal. Pasme, eu não tenho aqui. Mas esse foi um livro que eu torturei uma obra. Eu li e me apaixonei. Esse livro, ele conta a história desse homem que numa reunião da ONU, ele tirou a sua camisa, assim como eu tirei o terno agora, e quando ele tirou a camisa, estavam vários hematomas, vários buracos, onde apareciam os ossos. E ele começou a contar a sua história, que quando a polícia romena o pegou, eles eram comunistas, eles torturavam ele e pediu para que eles entregassem os irmãos da comunidade cristã. Ele não entregou e ele ficou preso dentro de uma câmara frigorífica, e toda vez que ele estava congelando com hipotermia, os soldados o retiravam, enchiam ele de comida, espancavam ele já em estado quase morrendo e depois jogavam de novo lá, e fizeram isso por 18 anos. Esse homem não enlouqueceu. Você acha que o Espírito Santo não estava com ele? Louco isso, né? Atos não se escreve. E o avivamento de Asbury e George Whitefield, Smith Wigglesworth, o apóstolo dos mortos. Durante a sua vida, 18 pessoas ressuscitaram. John Wesley, o homem, a voz dos batistas no mundo, George Whitefield. O avivamento ainda não está vigente? Meu Deus! Cartas paulinas, cara. O apóstolo Paulo foi o homem que mais escreveu cartas. A gente não sabe exatamente se fala sobre 13, 14 cartas paulinas, mas a verdade é que a gente não sabe de fato quantas cartas o Paulo escreveu de verdade. Porque a gente não sabe. Simples, a gente não sabe porque o livro de Hebreus, o qual foi atribuído inclusive a autoria para Apolo e tudo mais, e a gente não sabe exatamente quem escreveu esses livros, galera. Paulo foi um fantástico. O cara falava vários idiomas, o cara era totalmente letrado, e entender a mente de Paulo é muito parecido com o que você vai estudar os estoicos hoje. Richard Sabina. Uau! Cartas gerais. Galera, o livro mais fantástico para mim é o livro de Hebreus, porque a gente não sabe exatamente quem foi que escreveu. Mas o livro de Hebreus, ele conta a minha e a tua história. O livro de Hebreus fala sobre o rei de Salém. O livro de Hebreus fala sobre
a apostasia. O livro de Hebreus fala sobre a idolatria. O livro de Hebreus fala da história de hoje. O livro de Hebreus fala a minha e tua história. O livro de Hebreus fala quem é Jesus de verdade. O livro de Hebreus reescreve a história judaica, que os judeus hoje de Israel se matando, brigando com o pessoal da Palestina ali. O livro de Hebreus explica tudo, cara. O livro de Hebreus, ele encaixa os livros históricos do Antigo Testamento. Ele é fantástico. Nós temos Hebreus, o Tiago, 1º e 2 Pedro, nós temos 1º e 2 João, nós temos 3º João, e nós temos o livro de Judas, que não é o livro dos Iscariotes. E nós temos a Revelação, que é o livro de Apocalipse. E o mais louco de Apocalipse que eu posso dizer para vocês é, enquanto a história está se reescrevendo lá no Apocalipse e muita gente quer ler de forma literal, a verdade é que Cristo sabe o início, o meio e o fim. Tudo que está no Apocalipse, muitas coisas aconteceram, outras coisas estão acontecendo, e Cristo sabe exatamente o time certo. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, porque isso aqui é feito com muito carinho. Há mais de 10 anos Deus me fala sobre a Escola de Fundamentos do Reino, e quando eu pastoreava a Igreja Jeová Rafá, a Igreja em Célula, no bairro da Glória, nós tínhamos a Escola de Fundamentos do Reino, que é uma plataforma apostólica. Se você quiser me conhecer mais, eu sou o Thiago, hoje eu lidero a rede apostólica Conectados ao Reino. Você pode seguir a página no Instagram, você pode falar comigo no direct, você tem meu contato, e espero que você tenha sido edificado com o que nós falamos aqui. Isso aqui era só uma aula introdutória. Espero que você tenha gostado, porque se você gostou, você vai marcar aí no comentário quando você quer outra aula. E a gente entra. Eu me amarro, eu sou apaixonado por falar disso, porque é isso que me motiva. Em 2007 eu passei a história mais bizarra da minha vida. Quem é meu amigo de verdade, quem me acompanha, quem me acompanha da minha história, sabe que em 2007 aconteceu a coisa mais macabra da minha vida. E se hoje eu ensino isso aqui, é porque tem uma conexão com a história de 2007. Romanos. Eu quero orar. Quem foi edificado, comenta aí. Juan, Deus abençoe. Quem foi edificado, comenta aí, gente. O que você achou? Saudade também, meu irmão. Professora Divina, Deus abençoe. Obrigado, viu? Gostou? Cássio. Glória a Deus. Se você falou, uma honra, meu irmão. Pessoal, comenta aí, vocês querem que a gente ore, que a gente vai orar agora. E a gente vai finalizar, porque eu acho que já vai fechar essa live. Mas vamos marcar logo a data aqui? Eu me amarrei. Próxima terça-feira, gente? Ou amanhã? Ou depois de amanhã? Porque é o seguinte, pessoal. Amanhã eu vou estar no culto da madrugada, 3 da manhã. Lá nos 40 dias do Apóstolo Teté. Para quem sabe quem é o culto da madrugada, hoje eu não estou lá e eu já tenho um testemunho poderoso para contar. Mas resumindo, o meu testemunho tem a ver com a história do concurso. O meu testemunho tem a ver com a questão de um aumento. Cara, quem é de Deus as pessoas vão bater, quem é de Deus as pessoas vão atacar, quem é de Deus as pessoas vão criticar, quem é de Deus as pessoas vão medir com uma régua. A melhor coisa que a gente tem que fazer é se calar. E o testemunho vai mostrar quem é quem, sabe? E eu tenho testemunho para contar e eu quero amanhã estar nos 40 dias. Eu quero ir para um dos 40 dias. Amanhã, 3 da manhã, no culto do Apóstolo Teté. E vai ser bênção de Deus. Eu quero orar agora por você. Eu quero orar por você que esteve aqui até o final. E vamos marcar logo a data. Eu vou logo fazer um outro banner, porque a gente não já compartilha com o colega, já fala, pô, foi top a aula, a gente vai ter de novo. E é o seguinte, nós vamos ter 3 aulas, tá? Essa aqui é a primeira. Na terceira aula eu vou te mandar um diploma desse curso, dessas 3 aulas da Escola do Fundamento do Reino, onde você vai aprender sobre a Bíblia, que hoje a gente falou sobre bibliologia. Nós vamos falar sobre o Espírito Santo e nós vamos falar sobre... Aí é spoiler, não posso dar spoiler para vocês. E no final das 3 aulas você vai ter um diploma com seu nome, da Rede Apostólica Conectados ao Reino, que ela é uma rede que eu presido, e você pode seguir ela na página no Instagram. Nós temos uma plataforma com alguns pastores, uma aliança ministerial. E para quem não me conhece, eu sou o pastor Thiago Pereira, sou formado em bacharelado em teologia, sou
licenciado em Pedagogia, sou funcionário público da Rede Municipal da CEMED, sou pós-graduado em Docência do Ensino Superior, em Ciências Sociais da Religião, em Ensino Religioso, sou mestre em Teologia e doutor em Missiologia. Para a honra e glória do Senhor, meu mestrado e doutorado ele é livre pela FAETEL. A minha graduação foi pela FACETEM de Roraima, com a FAETEM de Manaus. As minhas pós-graduações foi pelo Nordeste. E é isso, pessoal. Sou líder da comunidade apostólica Conectados ao Reino, da missão cristã, missão em piedade. E quero orar por vocês. Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa noite. Eu te agradeço, Senhor, porque eu sei que o Senhor estava aqui. Eu sei, Senhor, que é Tu que dirige o homem, é Tu que convence os homens do pecado, da justiça e do juízo. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada pessoa que ficou até o final, Pai, vidradinha, Senhor. Porque eu sei que não foi eu, foi o Senhor. Foi o Senhor que usou a boca, foi o Senhor que usou a minha mente, foi o Senhor que colocou a palavra certa, foi o Senhor que ministrou os remas, foi o Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo meu irmão, Pai, com todas as bênçãos espirituais. E te peço, Senhor, que se houver algum doente, alguma pessoa que está precisando de oração, que está doente, está acamada em suas casas, Senhor, seja curada agora no nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, que o Senhor restaure relacionamentos, restaure alianças, Pai, restaura ministérios, Senhor, restaura vidas, Pai, em nome de Jesus. Ministra, Pai, a esses corações, Pai, a cura, a transformação, a mudança, Senhor, e que eles sejam cheios do Teu Espírito Santo. Deus, em nome de Jesus, ministra ao coração deles, Pai, que eles possam ser tremendamente abençoados, Senhor. Abre portas de emprego para aquele que precisa. Visita a viúva, visita o necessitado, o estrangeiro. Visita, Pai, aquele que tem fome, Deus. Prospera, Pai, aquele que precisa prosperar, Senhor. E aquele, Pai, que está frio na fé, Senhor. Espírito Santo de Deus, assim como Tu soprou nas narinas do homem o fôlego da vida, Gênesis 1, 26 e 27, seja sobre a vida desses que estão frios na fé, Senhor. Desperta eles em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo, eu te amo. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada professor, cada professora, pelas nossas pedagogas, a nossa diretora, os demais diretores da CEMED, da Secretaria Municipal de Educação, ao nosso secretário, aos nossos políticos, aos prefeitos, vice-prefeito, a cada vereador, Pai. Oramos, Pai, por toda a cidade de Manaus, pelo nosso governo, nosso vice-governo, por cada liderança, Pai. Senhor, foi o Senhor que os colocou, Pai. Nada sai das Tuas mãos, Senhor. Abençoa, Pai, em nome de Jesus. Pai, que nós venhamos ter um retorno abençoado. E Deus, eu te agradeço, Pai, pelo relatório abençoado, pelo testemunho, Senhor, porque eu sei que isso não é para minha glória, é para Tua glória, Deus. Deus, em nome de Jesus. Amém. Amo vocês. Eu quero que, em nome de Jesus, vocês falem no direct. Quem precisa conversar no direct, quem precisa conversar, quem precisa falar comigo, quem quer fazer parte da Rede Apostólica Conectados ao Reino, quem quer saber mais dessas 3 aulas, quem quer um diploma, esse diploma da Rede Apostólica Conectados ao Reino, o diploma é top. Se você for lá no Instagram, você vai ver um pastor que foi consagrado na Rede Apostólica e ele recebeu um diploma, é aquele mesmo diploma, só que esse diploma é desse curso, cara. E tenho certeza que você foi edificado. Isso aqui foi de rema, isso aqui é de Deus, isso aqui eu tenho buscado na madrugada, isso aqui que o Senhor me dá, o Senhor que ministra no meu coração. Oh. E assim, pessoal, bora marcar? Hoje é terça-feira? Hoje é terça ou quarta? Eu tô perdido, tô de férias. Terça? Quinta-feira aula de novo? Uma outra aula, nesse mesmo horário, 20 horas, sem pestanejar, sem dúvida. Beleza? Posso contar com vocês? Quinta-feira agora? De novo? Top das galáxias? Deus abençoe. Amém, pessoal. Shalom, shalom. Isso aqui, pessoal, é o meu mundinho aí, ó.
Shalom.